Seja bem-vindo ao Palavras Cruzadas, hoje com o professor Pinto da Costa. Olá, professor, como está? Muito gosto. Carlos Queiroz é o próximo selecionador nacional. Quem confirmou foi a Federação Portuguesa de Futebol, na passada sexta-feira. Carlos Queiroz é apresentado a próxima quarta-feira. O que lhe parece deste novo selecionador? Parece-me que Carlos Queiroz foi uma certeza relativamente a lidar com jovens à procura de títulos mundiais. Portanto, o seu passado relativamente à juventude é indiscutível como selecionador nacional. Agora a perspectiva é ligeiramente diferente. Não se trata de lidar propriamente com miúdos, passe a expressão, mas sim com craques. Alguns deles já com uma experiência notável a nível profissional, a nível técnico, e haverá uma certa diferença. Depende tudo da meta. Se tivermos como fito vencer o Campeonato Mundial de 2010, tenho dúvidas, embora não perca as esperanças. Relativamente a ocupar uma posição a nível internacional demonstrada no campo perante a virtualidade e o interesse dos jogadores, a nível do que aconteceu com o Scolari, pois estou muito, não digo esperançado, quase certo que o Carlos Queiroz conseguirá obter o mesmo nível. Tudo depende de múltiplos fatores, inclusive da aceitação e do amparo que a população portuguesa lhe dê nesta missão. Se for paralela àquela que deu ao Scolari, pois muito mais ele terá possibilidades, porque também a personalidade do Scolari é diferente da personalidade vincada, mais rígida do Carlos Queiroz. Não sei, portanto, a escolha é certa, julgo eu. Quem escolheu é que sabe muito mais do que eu. Entre as várias hipóteses formuladas, esta parece-me realmente mais credível. Vamos a ver, vamos ajudar, digamos, do ponto de vista psicológico e de apoio formal, o Carlos Queiroz, para que ele obtenha os maiores êxitos, já que é sabido que, efetivamente, o futebol para nós é um valor em termos comportamentais. Deitamos para trás das costas todas as nossas dificuldades, todas as vicissitudes, os problemas, até as dores desaparecem um bocado quando os doridos estão a olhar para os êxitos da seleção nacional. Portanto, é o que se me figura de mais importante, sem colocar, digamos, com uma certa parcimónia, a dificuldade da missão que, na realidade, ele vai ter. Mas para o professor Pinto da Costa, prefere selecionadores nacionais, nacionais ou internacionais? Onde é que cai a sua preferência? Ora bom, eu não sou muito sectário, de forma que interessa mais em termos de eficácia ou do que propriamente, digamos, aquele caciquismo de ser português ou deixar de ser português, porque o Scolari não era português e, ao serviço da Seleção Nacional, conseguiu resultados que anteriormente muitos portugueses não tinham conseguido. Às vezes uma certa distanciação na perspectiva humana de relacionamento não é negativa, mas de qualquer das maneiras, se um treinador português conseguir resultados que nos satisfaçam a todos, naturalmente que ficamos com o nosso ego mais preenchido, uma perspectiva egocentrista de nacionalismo, do que propriamente se for um estrangeiro. Julgo que aqui o problema não se trata de ser estrangeiro ou de não ser nacional. Eu diria, entre um mau nacional e um mau estrangeiro, eu preferia um mau nacional. Para fecharmos este tema, que herança é que deixa Scolari a Portugal e à seleção? Eu acho que deixa, sobretudo, uma herança de responsabilidade. Porque quem fizer o que ele fez, não fez nada de especial, porque já estava feito. Quem fizer pior vai ter que arcar com múltiplas críticas de todos os setores. Daqueles que a priori já estão contra o Carlos Queiroz e daqueles até que poderão estar indiferentes ou favoráveis e que exigem uns certos resultados. Desejo-lhe as maiores felicidades nesta nova missão ingrata e que está sob o olhar de todos nós.
A ver, vamos o desempenho do novo selecionador nacional. Agora vamos passar para o nosso segundo tema. Para rejuvenescer um pouco o setor da agricultura, o Governo vai criar uma série de medidas que vão apoiar a agricultura para os mais jovens. O que lhe parece esta medida? Parece muito positiva porque demonstra que o atual Governo começa a pensar, começa a refletir sobre este problema, que não é de hoje, que já tem um traquejo mais do que suficiente de experiência. No entanto, seja permitido referir que não bastam as intenções. De boas intenções está o inferno cheio. E numa matéria em que, graças ao analfabetismo, considerado pelo próprio Governo no seu estudo metódico que nos apresenta recentemente, 20% dos agricultores não sabem ler nem escrever. Partindo também do princípio da informação, já assumida por este estudo, a média dos agricultores, dos jovens agricultores, será de 55 anos. Ora bem, um jovem com 55 anos tem muito poucas possibilidades de aprendizagem nova. Não há hipótese para novas programações, porque os 100 mil milhões de neurónios que nós temos no nosso cérebro já estão com as suas programações efetivadas. Não é fácil introduzir noções novas, porque a memória já está utilizada, empregada noutro sentido. Portanto, não será nesta massa, mas sim relativamente aos jovens. Aliciar os jovens, despertar os jovens para o interesse pela agricultura. Como? Não é só dizer que é bonito andar a cultivar o milho, ou o óleo, as oliveiras, o vinho. Não chega. É preciso dar condições de trabalho mais ou menos equitativas com as outras profissões, hipoteticamente, a preencher pelos jovens. Portanto, quer dizer, o problema afigura-se com uma certa dificuldade, já que sem educação, sem informação, não pode haver progresso. E, portanto, programas de reconversão de certos jovens, é necessário que o jovem saiba que é o contacto com a natureza altamente positivo, muito privilegiado em termos de bem-estar, mas há condicionantes que não se podem aplicar com uma certa rigidez. O nosso contacto com a natureza impede que nós apanhemos sol entre as 11 horas ou 10 horas e as 3 ou 4 da manhã. Quer dizer, o agricultor, o que vai ficar metido no café, fica em casa à espera que saiam as 10 ou 11 horas para não apanhar aquele tipo de radiações ultravioletas que é prejudicial para qualquer cidadão, seja agricultor ou seja profissional de outra atividade qualquer. Não sei, portanto, quer dizer, aqui haverá que haver muito bom senso. As palavras são importantes. Do ponto de vista demagógico, dizer vamos proteger os jovens, porque temos... isso é ótimo, dá-me uma certa esperança, sobretudo para quem não estiver muito atento ao problema. Para quem tiver uma certa atenção, exige mais reflexão, maior número de programas. O jovem, o que é que poderá fazer quando acaba de trabalho? Não digo de sol a sol, porque ainda há muita gente que utilize em termos de elaboração agrícola esse sistema. Ele tem possibilidade de tomar banho, no fim, de mudar de roupa, de arranjar um aspecto previsível que, vá lá, em contraste, mostre a diferença do dia que passou e do fim de tarde que se augura de convívio com amigos, com a família, para alguns tempos de lazer. Não sei, portanto, o problema, na realidade, merece todo o interesse, uma vez que mostra, pelo menos uma coisa importante, é que o Governo se debruçou sobre o problema para saber que há 20% de analfabetos na agricultura, de saber não, confessar, porque já toda a gente sabe que há analfabetismo há muitos anos e que, digamos, exatamente a zona agrária é aquela que privilegiadamente é mais afetada. Portanto, quer dizer, isto reflete que talvez valha a pena estudar o assunto, digamos assim, para que efetivamente não haja uma desertificação, porque nós hoje, se vamos encontrar agricultores com 55 anos, onde estão os de 40, onde estão os de 30, os de 20, etc. Não estão em parte nenhuma, estão à espera de quê? De 55 anos
para ir para a agricultura será tarde demais e se calhar já estamos a raiar mais a reforma? Ou será que nós queremos uma agricultura feita por reformados de outra profissão? Não leva a parte nenhuma, porque hoje a ciência não perdoa. Digamos, há uma tecnologia que exige maior capacidade de rendimento, maior facilidade para que a pessoa humana possa colher frutos daquilo que realmente vai exercitando a bem dele e de todos nós. Pergunto, e aproveitando a sua deixa, acha que ainda temos uma agricultura baseada muito na família, a família que trabalha aos campos, ou seja, pouco profissional? Pois, a família, iríamos discutir aqui muita coisa sobre a família, não é? Mas realmente, a agricultura é familiar, é um senhor que tem umas terras, a mulher ajuda nas terras, os filhos ajudam nas terras, porque ele herdou as terras, porque vai deixar ficar as terras, e assim sucessivamente. Portanto, quer dizer, também isso vai ser revisto em breve, quanto ao problema do arrendamento rural, que é uma lei, digamos, clássica, que não é boa nem má, pelo menos mostrou-nos a situação a que conduziu, que é o status quo em que nós nos encontramos neste momento. Pois haverá um certo facilitismo, até o próprio governo prevê que o Ministério até possa ser, digamos, um arrendatário de determinadas. Vamos ver, quer dizer, o problema é extraordinariamente lógico e muito ambicioso, e grandes naus, grandes tormentas. Temos que esperar para ver os resultados deste programa, para ver se efetivamente nós não precisamos de correr tanto ao supermercado para comprar os enlatados e que efetivamente tenhamos alguma capacidade de nós próprios produzir aquilo que consumimos, até em termos económicos, de não exteriorizar tantas divisas, ficar mais ou menos o circuito económico entre nós próprios. Qual será o objetivo do governo? Produzir mais ou racionalizar a agricultura? Pelo que o documento refere, dá a impressão que é mais racionalizar a agricultura. É evidente que uma racionalização da agricultura conduz inevitavelmente a uma maior produtividade, porque senão era um paradoxo. Vamos passar para o nosso próximo tema. Vamos continuar em medidas do governo. O Ministério da Saúde anunciou que o máximo de 30 dias para as primeiras consultas estas que têm que ser prioritárias, ou seja, o tempo máximo de espera de um paciente para ter uma consulta prioritária será de 30 dias. É uma boa medida, é uma medida que faz com que muitos diagnósticos sejam mais precoces. Pois todas as medidas são boas, a não ser que tenham caráter homicida. Fora disso. Agora, nós temos que retificar quando falamos aqui nesses períodos no programa de consulta a tempo inteiro. Ora bom, o que é que nós, na realidade, estamos a falar? Estamos a falar em acesso hospitalar. É as primeiras consultas ao hospital. Não é a primeira consulta médica nem do Serviço Nacional de Saúde. Portanto, o que esta prerrogativa pretende é classificar este acesso às consultas hospitalares, que pode ser promovido pelo próprio, em regra pelo médico de família, porque a assistência primeiro passa pelo serviço de saúde, passa pelo médico de família, é que foram ou vão ser estabelecidas prioridades. Por um lado, as chamadas consultas, as primeiras consultas muito prioritárias, é uma classificação, muito prioritárias, cuja resposta será 30 dias. Está avalizada, na realidade, para que essa consulta, se é muito prioritária, seja em 30 dias. Depois temos outro escalão que é prioritárias. A obtenção será até 60 dias, ou seja, 2 meses. Temos depois a prioridade normal, para podermos comparar estes dois valores, será 150 dias. Portanto, será 5 meses, 5 vezes 3, 15, mais 1, 0, 150 dias. Depois temos ainda uma nuance curiosa, porque todas as nossas leis, quando são lidas com atenção e nas entrelinhas, têm uma questão curiosa. É que o próprio hospital que recebe essa solicitação tem até 90 dias para decidir. Quer dizer, eu peço uma consulta, ou alguém pede, como primeira consulta de contacto com o hospital, e a própria direção do hospital pode-me dar uma resposta até 90 dias. Portanto, quer dizer,
vai efetivamente tentar melhorar de alguma maneira a solução. A pessoa não passará por aqui, já o disse várias vezes neste programa. Acho que se devia tratar muito menos em termos de atenção aos doentes e, sobretudo, evitar as doenças. Quer dizer, todo este esforço que está a ser feito em prioritárias para aqui ou para lá, eu diria que eram prioritárias para ensinar as criancinhas logo nos 2 primeiros anos de vida como é que haveriam de evitar a doença, ter saúde, depois numa idade pré-primária, na primária, na secundária, etc. E inclusive nas universidades. Portanto, e se todos cumpríssemos e refletíssemos sobre aquilo que devemos fazer ou não fazer para evitar esta necessidade de prioritariamente, com muita prioridade ou pouco, etc., andar a correr para os hospitais, a minha solução passaria por isso. Mas não. Nós somos portugueses, temos um ditado que nos ferra e que é casa arrombada trancas à porta. Portanto, primeiro o cidadão tem que estar doente e depois vamos entender quais são os mecanismos melhores para tratar aquele ferrete da casa arrombada trancas à porta. Acha que ainda se morre em Portugal com falta de diagnóstico? Com falta de diagnóstico, eu acho que não, diz que sim, mas não. Pela espera, não será tanto como isso. Quer dizer, nós, quando um caso ou outro pontual de morrer, nós não podemos de maneira nenhuma apontar a questão nesse nível. Antes, pelo contrário, se nós considerarmos que Portugal está inserido no mundo, nós somos o país de mais baixo nível de mortalidade infantil. Ora bom, isso quer dizer alguma coisa. Portanto, as crianças, em regra, como uma das extremidades ainda não biologicamente refeitas, morrem com muita frequência em todo o mundo. Em África, então, é um exagero. Morrem em todo o mundo. Os velhos também, não podemos dizer, efetivamente, que as criancinhas em Portugal morram. Antes, pelo contrário. Nós temos uma belíssima assistência materno-infantil que não é propriamente pelo curar, mas sim pelo prevenir. O prevenir as doenças nas criancinhas é que leva a que nós tenhamos uma baixa mortalidade. Por outro lado, também a tal diferença de diagnóstico não será bem verdade. Nós passamos a nível internacional por as pessoas morrerem sem nós sabermos de que é que morriam, de que nós, médicos, não sabemos diagnosticar a morte. Não é verdade. O que há é um certo laxismo, quer dizer que as pessoas no certificado de óbito, em vez de porem a causa da morte, que muito provavelmente aconteceu, põem indeterminada. Indeterminada que é para que outros assumam a responsabilidade do desenvolvimento do processo civil na morte civil e criminal relativamente, ou melhor, civil aproveitando-se de um pretexto criminal que não existe. Porque quando nós dizemos que desconhecemos qual é o diagnóstico da morte e pomos indeterminada, estamos a obrigar uma intervenção do ponto de vista criminal, quando ao fim e ao cabo não há crime nenhum, nem há suspeita nenhuma de crime. Vai para o estrangeiro e eles dizem que os portugueses não sabem diagnosticar a morte. Portanto, a sua questão, se morre gente sem diagnóstico, no papel, sim. Na realidade, não. Nós sabemos, até, digamos, a população sabe que quando uma pessoa tem uma perturbação qualquer na cabeça, fica com a boca ao lado, paralítica de um lado ou a mancar, etc., sabe que foi uma hemorragia cerebral. Não é preciso ser médico para fazer um diagnóstico desses. Põe isso no papel e deixa de haver falta de diagnóstico. Mas as listas de espera, como é que olha para as listas de espera no nosso país? A nível de cirurgias e falo das mais simples, como por exemplo as oftalmológicas. Bom, o problema das oftalmológicas, em parte, mas até em geral, como resolvida. As listas de espera depende de tudo. Se o restaurante estiver cheio e nós quisermos ir lá comer, nós temos de estar ali numa fila. Às vezes a esperar meia hora, uma hora ou mais tempo. Portanto, é tudo relativo quanto à capacidade de resposta. E nós estamos a falar, digamos, os utentes. Utentes quem são? Os utentes são os doentes desnecessariamente pela razão que eu referi ainda agora. Pela falta de medicina preventiva. Não há que haver doentes, há que evitar as doenças. Porquê? Se houvesse só pessoas saudáveis, poderia haver listas de espera para obter o certificado de como não tinha doença. Mas isso é uma utopia também. Ai de nós, se nós não jogamos na utopia. A utopia é a perfeição, pelo menos é uma escada grande. Nós não chegamos ao topo, mas temos que subir com certo esforço, com uma certa reflexão. Como é que se faria essa tal medicina preventiva? Era com uma maior vacinação? Não só.
Nós não somos só um aspecto Cuidados físico com a alimentação. orgânico, contudo, um problema de relacionamento da mãe com o filho, do filho com o pai e assim sucessivamente, os cuidados que são diferenciados para cada idade ao recém-nascido, que isso está feito, como disse, a mortalidade infantil hoje, dado, digamos, o grande empenho, o esforço de um homem e da sua equipe, que era o Dr. Albino Oroso, nós hoje estamos a beneficiar, nem nos lembramos do nome dele, mas sempre que é oportuno, eu refiro o grande empenho que ele teve na política que exerceu neste campo, quando teve possibilidade disso, porque há muitíssimos anos que ele já proclamava a necessidade de um tipo de intervenção preventiva deste género. Pois não será só materno-infantil, nós devemos ter a prevenção para todos nós e para toda a vida. E explicar às pessoas porque é que não devem fumar, porque é que não devem beber em excesso, porque não é que não devem comer demais, que devem orientar a capacidade da mobilização das suas energias caso a caso e assim sucessivamente. Evitar-se muitas listas de espera com uma metodologia deste género. Então, o Sistema Nacional de Saúde está bem tal qual está neste momento? Eu acho que está péssimo. Porque enquanto nós não jogarmos 99,99% na prevenção e deixarmos o 0,001% só para os tratamentos, continuamos com grandes festejos a inaugurar hospitais para tratar doentinhos. O que não deve haver é doentinhos para tratar e, portanto, os festejos são perfeitamente aberrantes. Vamos passar para o nosso último tema. Rui Rio não é adepto da aposta do PSD em continuar a criticar o TGV. Falo das críticas tecidas por Manuela Ferreira Leite. O autarca do Porto quer ver também o TGV a passar pela Invicta. Uma quesília aqui dentro do mesmo partido. Como é que vê este arranque de Manuela Ferreira Leite e esta já controvérsia do seu vice-presidente? Ora bom, como é que eu vejo? Não vejo nada. O que, na realidade, me parece, para ter uma opinião mais concreta, era perguntar ao Sr. Dr. Rui Rio e à Sra. Doutora Manuela Ferreira Leite. Portanto, em vez de falar neles, vamos falar, mas é no TGV, que é diferente. Eu sobre eles, como tenho bom relacionamento com eles, não me atreveria agora a estar aqui a nível de ecrãs a criticá-los, de maneira nenhuma, nem a comentar os seus pontos de vista. Agora, em relação ao TGV, o problema é diferente. Nós temos, independentemente de certas posições assumidas por algumas partes radicalmente a favor do TGV, outros radicalmente contra o TGV, vamos deixar isso e vamos ver qual é o benefício que para mim ou para si dá o TGV. Isso é que importa. O que é que vai acontecer? Nós metemos aqui no comboio e em vez de demorar o tempo que agora demora, bem instalados, com muita assistência, quer café, quer sandes, quer Coca-Cola, quer jornal de graça, quer não sei o que mais, em vez disso, nós vamos continuar na mesma, mas vamos demorar menos um quarto de hora a chegar a Lisboa. E eu pergunto, é ótimo se for um minuto já de avanço, um quarto de hora, 20 minutos se quiser. E eu pergunto, no prato da balança, os milhões que vão ser exigidos de investimento nesta circunstância e que eu e você temos que pagar, havemos de estar mortos, ainda temos que continuar a pagar esse encargo, se vale a pena ou se não vale a pena. Digamos, será só por diletantismo de dizer nós também temos o TGV? Pois se o TGV custasse 100 euros, eu dizia já que sim, não há problemas nenhum. 100 euros no custo total, não era o bilhete. Mas assim não sei. Tenho dúvidas se não haverá outras prioridades muito mais importantes, urgentes e necessárias, e que se não valerá talvez a pena aqueles que foram perentoriamente a favor do TGV como índice de bandeira de um progresso discutível, se na realidade não haverá que refletir e encarar o problema de uma certa maneira diferente. Até porque há também o ditado português que só os burros é que não mudam de opinião. Portanto, nós, por mudar de opinião, não quer dizer que fiquemos diminuídos. Se calhar analisamos mais circunstancialmente, mais no interesse, não deste ou daquele,
mas de toda a comunidade, a existência desse TGV. Este era aquilo que se me figura de mais importante. Quem diz TGV diz muitas outras situações do género que têm que, na realidade, ser pensadas, ou melhor, repensadas, porque pensadas já foram. Também não se me figura que seja uma maneira intelectualmente muito acertada dizer estudos foram feitos, estão aqui, tome lá. Não, não é problema. Não é esses estudos que nós temos que refletir. Exato. São as novas hipóteses que dia a dia se vão levantando, sobretudo perante uma crise que não é só nossa do ponto de vista económico e financeiro, mas que é mundial e que, em vez de nos facilitar os compromissos assumidos, obviamente cada vez nos vai tornar mais difícil encontrar uma resposta adequada. Obrigada mais uma vez, professor Pinto da Costa, pelos seus comentários. Palavras Cruzadas chega ao fim. Continuo na companhia da RNTV.